Fala, trader. Vamos aqui então para verificar no gráfico onde foram as melhores operações do dia de hoje. Basicamente, hoje o mercado só deu continuidade dentro do cenário de ontem. Então, aqui dentro do contexto semanal, ontem eu mencionei que o mercado tinha feito esse movimento para baixo, voltou para dentro dessa área de valor aqui, mas ele estava dentro dessa região de troca de polaridade e abaixo dessa POC, abaixo dessas VWAP. Ele poderia fazer aqui esse pullback, fazer depois o rompimento da área de valor da semana atual para testar a extremidade superior aqui, ou também o mercado simplesmente poderia sentir essa região aqui da POC, dessa troca de polaridade e das VWAP e dar continuidade para o movimento de baixa. Havia essas duas possibilidades e o mercado conseguiu, então, continuar para baixo. E hoje aqui, já nos primeiros minutos do dia, ele já praticamente andou todo esse movimento aqui, que ele demorou ontem praticamente o dia inteiro para subir, hoje ele caiu muito rápido aqui. Então, nós tivemos a continuidade do preço na direção do rompimento dessa área de valor, não houve aceitação de se manter dentro dessa região. Esse pullback foi simplesmente aqui para voltar no médio dos vendedores. Eles venderam aqui, distribuíram tudo aqui em cima e hoje o preço veio aqui para baixo. Dentro do contexto diário, nós temos então aqui o ponto onde o preço ele já rompe aqui a estrutura do dia de ontem, perde essa área de valor e depois ele simplesmente se mantém numa tendência de baixa o dia inteiro. Então, observa que ele subiu, concentrou a POC aqui em cima, nós temos aqui o preço de fechamento nessa linha amarela aqui, laranja, e hoje ele já abriu tocando e ele passou reto aqui em 5 minutos, praticamente atravessou toda a área de valor do pregão de ontem. E aqui ele tentou ainda se manter dentro da área de valor, não conseguiu, depois que ele perdeu, aí ele continuou com a tendência de baixa. E se a gente pegar praticamente aqui esse topo de máximo e mínima aqui dessa área de valor, nós vemos que ele veio até a região do espelhamento dessa região aqui e ele ficou trabalhando dentro dessa estrutura no dia de hoje. Então, onde que foram aqui as melhores oportunidades que nós tivemos no dia de hoje? Aqui, como ele fez esse rompimento? Aqui, olha só, ele veio de cima até aqui embaixo e depois ele rompeu, veio direto para cá e ele não conseguiu voltar para fazer um pullback aqui na VAL do diário e no semanal também ele passou rompendo direto aqui. Então, qual foi o melhor ponto que a gente teve? A gente teve o ponto de toque aqui na VWAP, depois ele cai e volta na VWAP de novo. Então, praticamente tivemos dois pontos aqui dentro da VWAP para pegar operações de venda no contexto, no cenário de continuidade aqui. Dentro do fluxo de ordem, essas operações foram dentro desse contexto. Ó. Então, aqui nós temos aqui esse ponto, onde nós tivemos aqui um forte volume que desequilibrou para cima, mas ele não sustentou o preço aqui em cima. E depois o preço cai. Tivemos um outro volume aqui expressivo nessa região, e aí o preço continua caindo. Quando ele volta, então nós temos essa região desse volume aqui e desse outro volume, que é a região para um possível pullback. E quando a gente olha nessa região, a gente está vendo aqui a VWAP passando aqui nessa direção. Quando eu olho o volume aqui, ó, de compra, quando ele perde essa região aqui, desse volume, excesso de compra aqui,
Observa que a compra já demonstrou que não tem interesse de pagar acima. Tanto é que aqui ele faz um excesso e desequilibra com ausência. E a venda aceitou vender aqui nesse ponto, porque não tinha mais demanda acima. Então, quando ele vem fazendo o teste nessa região, observa que ele rompe, mas não consegue progredir a POC e depois ele desequilibra forte para baixo aqui. Então, aqui, quando ele faz essa quebra de liquidez aqui, ó, uma entrada poderia ser já uma entrada mais arriscada nesse ponto aqui, com o stop ligeiramente aqui acima dessa região, onde a demanda não tem mais interesse. A segunda operação é no teste dessa quebra de liquidez aqui, que é esse excesso do topo que é rompido pela ausência. Então, quando ele volta testando, então poderia de novo vender aqui com stop ligeiramente aqui acima. E aí tem duas opções: já posicionar a ordem direto nesse ponto, onde foi gerado o maior desequilíbrio, bem aqui nessa POC, e põe o stop, ou espera o preço vir e fechar primeiro o cluster negativo, que seria depois que ele virou, você já tem a confirmação de que a oferta voltou a vender, e aí você entraria nessa posição. E depois que você faz isso, você poderia colocar o stop novamente no último topo ou no topo mais recente, que foi esse aqui, já que tem uma quebra de liquidez nesse ponto aqui também, então poderia considerar o stop aqui também. Então, essa foi a melhor operação, analisando o contexto, analisando toda a confluência da quebra de liquidez. E aqui para trás, deu para fazer alguma operação? Apesar de o mercado estar bem recente, bem aqui nesse ponto, nós temos ainda aqui a região da VAL, é um ponto onde o preço ainda poderia fazer simplesmente um respiro para cima, mas eu considero que foi simplesmente a partir desse volume aqui, que foi o maior volume de compra, que não conseguiu realmente sustentar o preço e deixou romper abaixo, que demonstra que quem comprou não está querendo pagar mais caro. Então, se eles não estão querendo pagar desse nível para cima, é provável que eles busquem regiões mais baratas para a demanda se posicionar. E esses movimentos aqui de alta, observa que o preço ele começa o movimento de alta com volume bem baixo. É diferente de um movimento de acumulação, quando eles fazem aquele volume de compra no fundo, né, faz o checkout e depois sobe. Observa que ele sobe com um pouco de ausência para buscar a região de oferta mais no topo. Depois que ele faz esse movimento de queda, observa que ele faz aqui, ó, faz um volume bem maior aqui, observa que os volumes compradores estão mais altos, e agora ele tenta jogar o preço para cima. Mas olha só onde que ele trava de novo, bem na região que a gente fez a marcação, que foi o ponto onde a demanda demonstrou falta de interesse em negociar. E aí a gente tem aqui, ó, desse ponto para cima, o preço sobe, mas o volume está diminuindo. Nós temos uma possível exaustão. Então, se a compra não quis pagar no passado e aqui ela está chegando com exaustão, é um sinal de que ela não está interessada ainda em continuar pagando. Logo, quando o preço vem e quebra essa liquidez, e aí eu posso considerar esse volume aqui de excesso, esse ponto aqui, que ele joga para cima, quando ele quebra a liquidez jogando essa POC aqui para baixo, eu posso considerar então que o preço não vai continuar subindo. E aí a entrada poderia ser aqui, quando ele joga essa POC para baixo, uma entrada mais arriscada com stop ligeiramente aqui acima, ou de novo, aquela entrada mais conservadora, que é quando ele faz o pullback, testando a região de quebra de liquidez, que é aqui, também com stop ligeiramente aqui acima do último topo. E aí ele faz esse movimento. Quando ele vem e faz esse volumão de excesso aqui, dá a entender que a compra ainda está interessada em pagar nessa região. Então, para quem entrou aqui, já é uma região ou para fazer uma realização parcial ou, inclusive, sair da operação, quando você está conduzindo uma operação como essa. Porém, a gente tem no espelhamento, aqui desse espelhamento que eu marquei logo no início, que o preço ainda não tocou lá na região que é o primeiro alvo, segundo alvo.
Então, é provável que ele volte lá. E daí, ao fazer a realização parcial, pode simplesmente trazer o stop que estava aqui em cima para esse último topo e conduzir o restante da posição. Quando ele faz a quebra da liquidez desse excesso aqui e gera um excesso abaixo, com uma POC para baixo, ele demonstra realmente que a demanda não tem interesse de continuar comprando acima. E se a oferta está aceitando vender, eles vão trazer o preço mais para baixo. E aí observa que eles vêm e aí praticamente monta aqui uma região de lateralização. E aqui pode ser uma possível acumulação ou uma redistribuição. Só veremos isso aqui no próximo pregão. Mas esse foi o contexto do dia de hoje. Basicamente, temos aqui duas regiões de venda bem clara. E todas elas aqui próximo da VWAP. Levando em conta que hoje, como o pregão foi bem direcional, ele estava bem distante de níveis operacionais da área de valor. Bem distante aqui da VAL do semanal. Ele estava jogando já para baixo aqui a VAL da semana atual. E ele estava bem distante da VAL diária. E ele foi trabalhando aqui, fazendo os pullback na VWAP. E assim, as regiões de nível operacionais do dia atual são regiões que elas vão mudando de lugar. Então, às vezes, na hora que o preço está aqui, o nível operacional de VAL e VH não está tão próximo ali da região. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Meu objetivo aqui é de trazer a compreensão do entendimento dos níveis operacionais, que são regiões onde você tem uma simetria muito favorável para você pegar operações com um potencial de ganho muito maior do que o risco assumido na operação. Então, qualquer dúvida, deixe os seus comentários, que eu vou respondendo aí, te ajudando a ter mais clareza sobre esse operacional de área de valor, beleza? Tamo junto, bons estudos e sucesso na tua carreira.